Bom dia, boa tarde, torcida tricolor. Momento muito difícil que o Fluminense vive. Um desânimo toma conta da torcida do Flu. Nesse vídeo a gente vai trazer as últimas informações do Fluminense. A gente vai comentar sobre o áudio do VAR da partida de ontem, que o Fluminense foi derrotado pelo lanterna da competição, pelo Atlético Goianiense. Vamos falar um pouco da chegada do Flu no Rio de Janeiro. Tem atualização sobre a situação do Felipe Melo, aquela situação dele com a polícia do Rio de Janeiro, o BO que foi feito contra o capitão do Fluminense. E também vamos começar a projetar a próxima partida do Fluminense no Brasileirão, partida muito importante contra o Cruzeiro, que marcará o reencontro do Flu com o Fernando Diniz, técnico campeão da Copa Libertadores da América. Vamos falar muito do Flusão nesse vídeo. Desde já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada do Fluminense. Quero começar esse vídeo aqui falando um pouco da situação delicada que vive o capitão do Fluminense, Felipe Melo. A gente comentou na última semana uma informação trazida em primeira mão pela Band News FM de que a mãe de um jovem do Rio de Janeiro, lá da Barra da Tijuca, teria aberto um BO contra o capitão do Flu, acusando ele de ter tentado intimidar o seu filho de apenas 15 anos num condomínio na Barra da Tijuca. Segundo a alegação da mãe, o Felipe Melo teria perguntado ao jovem para qual time ele torcia. Quando ele disse que era botafoguense, o Felipe Melo começou a gritar e tentar intimidar o garoto. Aí a mãe dele fez esse boletim de ocorrência. O Felipe Melo oficialmente nega essa acusação, disse que é inocente no caso, deu uma declaração oficial para o UOL. Agora, o O Globo traz pra gente desdobramentos dessa situação. Segundo eles, a Polícia Civil expediu mandado de intimação contra Felipe Melo e Cauã Elias por conta dessa acusação, né? Vale lembrar que o Cauã Elias foi listado como testemunha, ele estaria presente ali no momento, teria, né, testemunhado o ocorrido, então ele foi listado como testemunha, também está sendo intimado pela Polícia Civil. Então a gente vai aguardar as cenas dos próximos capítulos. Repito, o Felipe Melo se declara inocente, disse que não fez nada, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas o Fluminense já tem um cenário muito complicado dentro de campo, muito ruim, o momento que a gente vive, afundado na zona de rebaixamento, e agora também tendo essa pequena crise ali no extracampo, com uma figura importante, né? Uma liderança desse elenco tricolor, que é o zagueiro e capitão do Fluminense, Felipe Melo. Quando a gente tiver mais informações sobre esse assunto, claro que a gente vai sempre trazer aqui para atualizar vocês. E a derrota de ontem do Fluminense para o Atlético Goianiense, claro que causou muita polêmica, já que o gol da equipe adversária foi marcado, né, por muitos questionamentos. A bola saiu ou não saiu naquele lance. A CBF já divulgou o áudio do VAR e eu quero colocá-lo nesse vídeo aqui para a gente debater um pouquinho sobre essa situação. Só antes eu vou lembrar você, tricolor ligado aqui na Central, de correr no comentário fixado desse vídeo, porque por lá nós temos o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo o que acontece com o Fluminense na palma da sua mão. Para ter acesso é muito simples, basta você correr no comentário fixado desse vídeo, você vai clicar no link que lá está, vai abrir no seu WhatsApp o canal da Central. A partir daí você clica no botão seguir e vai receber tudo o que acontece com o Flusão no seu WhatsApp. Beleza? Sem mais delongas, eu quero colocar aqui na tela o vídeo, né, do áudio do VAR que a CBF divulgou. É um vídeo bem extenso, né? Foi um lance muito polêmico e um lance muito difícil. Então vamos colocar ele aqui na tela. Pela line, tá? Delay, sai. É, saída. Aí não A mão. sabia. Para, Pode bem entrar pra lento aí. atender. Pode ir. Sai Não, para autorizado, frente, tá? Autorizado, tá? Me dá um zoom agora. pra Tá. frente. A circunferência Não. da bola Fábio, ela só tá espera, tocando filho. a linha, tá? Pra frente. Ok. Faz um Pimenta é esse, Samuel. loopzinho nisso aí, tá? Deixa mais um Tem que momento. ser um você loop viu? mais lento que Tá com a você mão na barriga puder. aqui, cara. Tem nada de cabeça aqui, bola na barriga. Tá. Ok, já tá claro que a Saída bola não de sai. bola. Eu vou ter que varrer todo o app agora. Aguarde, porque a bola não sai e eu tenho que varrer todo o app, ok? Ok. PGM, a linha do PGM também. Pega a câmera do PGM também, tá? Vamos Diagonal. pela diagonal, Diagonal ou invertida? Um das diagonal duas. A. Aqui eu acho que quando encontra 8A, os dois, 8A, dá um choque na 8A. cabeça. 8A. O chicote na cabeça dele é que 8A. faz ele machucar. Vamos lá. Mas já encontrou pra mim de estudo de bola, tá? A 8A, ela não tá encavalada na linha, tá? A gente vai ter que mandar Ok. as duas pra eles. A gente vai ter que ir na 1650. Na 8A parece que Checa aqui saiu. essa situação aqui, Pablo. Vamos fazer o... Que voltou na E a gente vai ter que mandar pra
Tá marcado aqui, tu voltou. Pra no o PP, M tá, pela- Pablo? Me diz a Tirei ele, tá, Varade. Pablo. Tem uma possível falta lá atrás. Ok. Pode voltar. Aí. Vai. Mais perto, pela 2. Os dois saltam Calma, tá chegando. e o jogador de vermelho toca na bola. Os Esperou. dois estão de costas nessa disputa. Pra mim Pegar tem outra um imagem, tranco ver nas se tem. costas, tá? Ok. Faltoso? Pra mim tem um tranco nas costas do número Ninguém 21 toca no na 5. bola. O Ó. 21 toca primeiro na bola do que o 5. Tem outro ângulo pela Vamos diagonal, lá, por tá? outro ângulo. Os dois estão lateral e o 21 toca na bola de costas. E depois o 5 toca na bola de costas. Isso não Ok. é falta. Seguindo pela 1650. Vai, vamos lá. Ainda não deu vez. Tem que sair. Tem que sair. Seguindo velocidade Vai lá que alta. eu vou te chamar lá. Vai lá. Ok, tá Curti. habilitado. Pode seguir. Ok, Mais rápido. Seguindo. Mais rápido agora. Ok, seguindo velocidade real, tá? Dá pra ser mais rápido do que isso? Acelerando um pouco, sim. Ok. Na cabeçada, tá? Eu não queria ele na hora desse lance, ele falou normal. Se não saísse o gol, ele ia deixar assim. Pode falar, Pablo. E olha, aí ele vai Habilitado. olhar o lance Seguro. inteiro, Ok. que não houve nenhuma infração. Vamos. A gente tem como abrir pra eles? Tem sim. Abre. Pode abrir pra TV, abre pro telão, abre pra todo A gente vai mundo. fazer ao lado, E- lado? Não, Não, a eu goal quero line. goal line. Goal line, claro. Goal line. Faz bem lento o... Claro, eu vou fazer um Ponto 15% máximo e o ponto primeiro, tá? mínimo. Mais um. E você vai parar no último toque, tá? Agora. Como não? Ponto. Ok, Para no momento do último contato, tá? Por Ok. favor. Isso. parando. Bem lento. Faz frame a frame agora. Frame a Tá frame. fora do campo, tá? Do atendimento lá. Pode tocar aí, João. Esse é o momento. Ok. Esse é o mais. Bola Esse não é sai o mais. toda, Esse tá? é o mais. Isso. Ok. Olha aqui, é porque aqui tá na Ramon, app, tá? Pablo Pode falando, falar, Pablo. a bola não saiu, o app tá limpo, confirme Ok. o gol. Esse é o factual, ok? Factual, a bola não sai. Checou pra mim aqui é possível falta. Pra mim não é falta. Corpo, Não, corpo não e a houve cabeça falta. do Os chicote. dois saltam Ok. de costas e tem um contato lateral. Tá ok? Tá ok? Tá aí então, né? Essa foi a análise do VAR. Eles analisam dois lances na jogada. Primeiro, a questão da bola, se ela saiu ou não saiu, e também uma possível falta no Bernal ali no começo da jogada. Dando a minha opinião aqui nessa situação, tá? Primeiro, a falta, eu não achei que aquilo ali pra mim não é falta, tá? E a questão da bola sair ou não, eu vou falar uma coisa aqui que vocês podem até me entender mal, podem até ficar chateados, mas assim, peço que tentem entender o que eu vou falar aqui. Eu, particularmente, por política própria, evito ao máximo ficar reclamando de arbitragem, porque eu entendo que a arbitragem é ruim sempre, existem lances duvidosos em todos os jogos, e beleza, eu acho até que o Fluminense é um time que é mais prejudicado, eu concordo com muita gente que existem times que são mais favorecidos do que outros, eu não entro nessa de achar, não, a arbitragem erra pra todo mundo, não, ela erra mais pra uns do que pra outros, tá? Eu acho isso mesmo, não discuto isso, mas tem uma questão que é o seguinte, essas coisas são como elas já são assim há muito tempo. Entendeu? E o Fluminense está nesse campeonato. O Fluminense assina o regulamento, o Fluminense aceita. Então, assim, a partir do momento que você foca muito em reclamar de arbitragem, eu acho que isso pode acabar se tornando uma muleta. Tá? Não estou aqui querendo criar um modelo de conduta para você, torcedor do Fluminense. Você que está indignado, achou que a bola saiu e está revoltado com a arbitragem, você está totalmente no seu direito de reclamar da arbitragem, porque ela de fato interferiu no jogo. O Fluminense foi muito mal na partida, mas isso não dá o direito da arbitragem interferir no jogo. Eu, particularmente, não consigo ter uma conclusão vendo essas imagens, tá? Pra mim, tem momentos que eu olho e falo, não, ela realmente não saiu, mas tem momentos que eu falo, não, peraí, isso aqui parece que saiu e eu não consigo concluir. Na minha maneira de enxergar e de entender, como o juiz anulou dentro de campo, teria que seguir a decisão de campo. Mas, cara, é uma questão minha, tá? Felipe Capuano falando aqui, uma postura pessoal minha. Eu não me sinto confortável de ficar reclamando de arbitragem. Ainda mais numa partida em que o Fluminense não jogou nada. Se vocês lembrarem, no primeiro tempo tem um gol do Atlético Goianiense que é anulado. Eu também achei inconclusivo. Ali na hora, pra mim até, eu achei que era um gol legal e acabou sendo anulado. E agora teve esse lance duvidoso pro outro lado. Enfim, eu não tô aqui pra defender a arbitragem, tá? Mas tô dando uma visão minha. Eu, particularmente, não gosto de ficar falando de arbitragem. No jogo lá do Vasco, por exemplo, teve aquela mão do Verratti, ali eu falei de arbitragem, reclamei muito, porque ali pra mim foi uma coisa muito clara que era pro gol ter sido anulado. Esse lance pra mim é inconclusivo. E assim, se o Fluminense tá dependendo da boa vontade da arbitragem pra conseguir jogar contra o lanterna da competição, isso já me preocupa muito. A gente tá numa situação muito delicada no Brasileiro, a gente tá jogando contra o Atlético Goianiense e vale lembrar, esse gol foi feito no final do jogo. Seria um ponto que o Fluminense faria. O Fluminense não venceria o Atlético Goianiense. Então essa é a questão que me preocupa muito. Tá? Mais até do que a arbitragem. Claro que é revoltante, é estressante, claro que é desgastante o Fluminense perder dessa maneira. Mas
na minha maneira de enxergar, tá? Na minha maneira de lidar com o Fluminense e lidar com o mundo, eu acho que eu tenho outras prioridades para reclamar. E as prioridades são a atuação patética do Fluminense, entendeu? A incapacidade do Fluminense de criar perigo contra o Atlético Goianiense, repito, o lanterna da competição. Vale lembrar que no jogo ontem o Atlético Goianiense, jogava com o Bruno Tubarão, que é um meio-campo de lateral direito, e o Alejo Cruz, que é um meio-campo também de lateral esquerdo. Eles estavam sem 2 laterais, é o lanterna da competição. E o Fluminense foi incapaz de agredir esse time, foi incapaz de dominar o Atlético Goianiense. Pelo contrário, o Fluminense foi dominado no jogo. O Atlético Goianiense teve muito mais chance de vencer a partida do que o Fluminense. Por mais que esse gol seja totalmente questionável, se você pensar em justiça no futebol, e eu nem gosto desse conceito, para mim o resultado justo era que o Atlético Goianiense vencesse essa partida. Então eu, Felipe Capuano, eu opto por não focar minhas reclamações em arbitragem, exceto casos específicos, e opto por focar em reclamar do que vem sendo feito com o Fluminense em 2024, já desde o começo do ano, com o planejamento horrível que foi feito. E aqui a gente pode falar, né, com a maior tranquilidade do mundo, a Central Fluminense está desde o começo do ano apontando erros nesse planejamento e reclamando desse planejamento. No começo do ano, eu não tô aqui para fazer papel de eu avisei não, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu quero sempre estar errado quando eu tô pessimista com o Fluminense. Mas está desde o começo do ano apontando diversos problemas no Fluminense, e a gente ouve que é chato, é corneteiro, é isso, é aquilo outro. E a gente está vendo aí, o Fluminense está afundado na zona de rebaixamento, voltamos para a zona de rebaixamento, fomos eliminados da Copa Libertadores, já fomos eliminados da Copa do Brasil, não ganhamos o Carioca, nem jogamos a final do Campeonato Carioca. A gente conseguiu terminar na fase de grupos do Carioca, importante lembrar isso, atrás do Nova Iguaçu. O Fluminense termina na fase de grupos do Carioca atrás do Nova Iguaçu. Então, assim, é muito delicado o que acontece com o 2024 do Fluminense, o cenário, a projeção, eu não consigo ser minimamente otimista. Eu admiro muito, de verdade, de coração, eu admiro muito você, tricolor, que consegue ainda ter otimismo. Eu queria ser assim, mas eu realmente estou muito pessimista, muito chateado com o que acontece com o Fluminense. A arbitragem, o meu receio é que isso se torne, como já está se tornando, uma muleta. Podemos discutir isso? Podemos, mas a gente não pode ignorar a partida patética que o Fluminense fez. Aí tem a declaração do Antônio Carlos no final do jogo, que ele fala que o Fluminense vinha fazendo um bom trabalho. Bom trabalho pra quem? Se você for flamenguista, talvez. Se você for torcedor do Atlético Goianiense, talvez. Se você odiar o Fluminense, talvez tinha um bom trabalho sendo feito. Talvez tivesse, né, esse bom trabalho sendo feito na partida. Mas o Fluminense estava empatando com o Lanterna, numa partida que a gente precisa urgentemente voltar a vencer. Então desculpa o desabafo, desculpa até alterar um pouco o tom aqui, mas eu tô incomodado com a arbitragem? Tô. Eu tô incomodado com esse gol? Tô. Até porque, como eu disse, pra mim é claro, isso é um pouco até contraditório, né? É claro que é inconclusivo o lance. Então deveria ser mantida a marcação do campo, e a marcação do campo anulou o gol. Mas o problema é muito maior do que isso. O Fluminense não está lá embaixo porque está sendo operado pela CBF, pelas arbitragens. O Fluminense está lá embaixo porque o planejamento de 2024 é horroroso. Porque a maneira que o Fluminense conduziu o seu futebol em 2024 é horroroso. E eu vou falar aqui mesmo, porque a gente vê claramente que tem jogadores descomprometidos com o Fluminense já desde o começo do ano, entendeu? É por isso que o Fluminense está lá embaixo. É por isso que o Fluminense está lá embaixo. E aí, prosseguindo aqui, né, na chegada do clube ontem ao aeroporto aqui do Rio de Janeiro, o Fluminense deixou o aeroporto por uma saída isolada, né, para evitar ali a torcida tricolor fazendo protesto, né? Quem trouxe essa informação pra gente foi o Rafa Siqueira, lá do Jornada 1902. O Fluminense deixou por uma área isolada o aeroporto, só que não seria nem necessário, porque apenas um torcedor esteve presente no aeroporto para protestar na chegada da equipe. O torcedor foi atendido pelo Paulo Angione e pelo Matheus Montenegro, que é vice-presidente do clube, para conversar um pouco ali sobre a situação do Fluminense. Mas a minha maneira de enxergar, tá, gente, é que a situação do Fluminense é calamitosa e talvez dentro do clube não caiu a ficha ainda do momento que o Fluminense vive, do perigo que o Fluminense corre, e muitos torcedores eu acho que também ainda não se tocaram do buraco em que o Fluminense está enfiado. A chance do Fluminense jogar uma Série B em 2025, sendo o atual campeão da Copa Libertadores da América, é muito real. E quando eu falo é muito real, vai ter tricolor que vai aparecer aqui e falar: você tá torcendo com a hora. Não, pelo amor de Deus, eu tô falando isso porque eu tô irritado, tô desesperado. Eu quero que o Fluminense não caia, eu quero que o Fluminense seja campeão de tudo. Mas não posso eu aqui fechar os olhos. A situação do Fluminense é desesperadora. É desesperadora. A gente teve um respiro no momento que o Thiago Silva chegou ali do meio de julho até agosto. E agora a gente já voltou pro buraco. O Fluminense perdeu pro Atlético Goianiense, perdeu pro Botafogo, da maneira que foi ainda. Perdeu pro Juventude, da maneira que foi ainda. Tá eliminado da Copa Libertadores da América, tá afundado na zona do rebaixamento. Você olha a tabela
do Brasileirão, olha a rodada foi boa pro Fluminense, mas não adianta o São Paulo ajudar o Fluminense, não adianta o Inter, né, foi o Inter que jogou contra o Vitória, não adianta o Inter ajudar o Fluminense se o Fluminense não se ajuda e não ganha os seus jogos e não pontua. O Fluminense ainda tem uma situação um pouco menos pior do que outros times que estão ali, porque ele tem um jogo a menos contra o Atlético Paranaense. Mas jogando esse futebol que jogou contra o Atlético Goianiense, alguém acha que o Fluminense ganha do Atlético Paranaense? E olha que o Atlético Paranaense está afundado também, não ganha de ninguém há muito tempo. Mas você tá otimista, você tá confiante que o Fluminense ganha? Porque eu não tô. Eu não tô. Então, assim, é uma situação desesperadora, desculpa o desabafo aqui, mas me incomoda e me incomoda muito ver o que está acontecendo com o Fluminense em 2024. E o próximo jogo é contra o Cruzeiro no Maracanã e a gente vai reencontrar o Fernando Diniz e, desculpa, é um dos responsáveis sim por esse momento que o Fluminense vive. Eu sou contra essa postura que eu tô vendo de alguns tricolores de querer acreditar 100% do problema ao Fernando Diniz, né? Ah, o Diniz estourou o time, o Diniz planejou errado, o Diniz isso e aquilo. Eu não entro nessa. Eu fui contra, eu fui a favor da demissão do Fernando Diniz, eu reclamei muito do trabalho dele, eu fui contra diversas decisões. Mas se o Fernando Diniz, até onde me consta, ele não obrigou ninguém a ser técnico do Fluminense. Então, existe alguém que assina a caneta, existe alguém que deu essa carta branca pra ele. Então, se o Fernando Diniz, de fato, como querem implantar, é o responsável por toda a desgraça do Fluminense em 2024, tem alguém que deixou ele fazer isso. E que demorou para demitir, inclusive. A gente vai reencontrar o Fernando Diniz nessa partida. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, mas antes, apesar do meu tom aqui, né, do tá irritado, eu quero dar uma moral rapidinho pra galera tricolor ligada aqui na Central. Em todo vídeo eu convido você que tá aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo dizendo até onde, né, a Central Fluminense consegue alcançar, de onde você tá nos assistindo. Galera, chega junto, comenta sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda um abraço. Então nesse vídeo eu quero mandar um abraço pro Joelson de América Dourada na Bahia, pro Marcos Afonso do Rio de Janeiro, Walter Mendes de Piracicaba, Nelson Mendes de Ceabra na Bahia, pro Zé de Teresópolis, pro Pedro de Goiânia e pro Marcos de Souza do Rio de Janeiro. Um abraço pra galera tricolor ligada aqui na Central. Convite pra você, quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome, comenta aqui embaixo dizendo o seu nome e de onde você tá nos assistindo, beleza? Essa informação que eu quero trazer aqui é da Itatiaia e ela fala, né, justamente é uma matéria que fala sobre o Fluminense enfrentar o Fernando Diniz na quinta-feira e será o primeiro jogo do Fernando Diniz no comando do Cruzeiro. Ele teve o jogo agora contra o Vasco ontem, empate em 1-1, mas ele estava suspenso, porque no último jogo dele pelo Fluminense, que foi o Fla-Flu, ele foi expulso, teve que cumprir suspensão, então o Eduardo Barros estava no comando da equipe. Então o Diniz ainda vai estrear contra o Fluminense, né? Tem, claro, o Diniz é um técnico, gente, apesar de eu ter acabado de reclamar dele aqui, ele é um técnico muito importante na história do Fluminense. Eu considero o Fernando Diniz sim um ídolo da história do Fluminense. Se tem esse pôster aqui atrás de mim do título da Libertadores, ele é um dos responsáveis porque ele estava nessa competição, mas eu acho que em 2024 não cabe um momento viúva, tá? Não cabe momento de, ai, saudades, exaltação. Teve problemas, você guarda as coisas boas, você lembra das coisas boas, teve problemas, segue a vida, porque o Fluminense é maior do que todo mundo e o Fluminense precisa seguir. O Fluminense vai reencontrar o Fernando Diniz, que tá lá no Cruzeiro, boa sorte pra ele, depois do jogo contra o Fluminense, né? Porque quinta-feira eu desejo a pior sorte do mundo pra ele, que o Fluminense vença esse jogo, porque a gente tá numa situação desesperada. E o Cruzeiro tem um retorno pra essa partida contra o Fluminense. O zagueiro João Marcelo cumpriu suspensão no jogo contra o Vasco devido a uma expulsão e vai poder retornar contra o Fluminense. Do nosso lado, perdão, o Diogo Barbosa tomou o terceiro cartão amarelo, não vai poder jogar contra o Cruzeiro, e o Germancano foi expulso porque mostrou o celular pro árbitro, né? Não pode isso para questionar o gol validado ali, foi expulso, então fora do jogo, suspensos, né, na partida de quinta-feira. Por outro lado, o Felipe Melo retorna, né, após cumprir suspensão nesse jogo contra o Atlético Goianiense. É mais uma chance pra gente ver o Gabriel Fuentes jogando, né? Pode ser o Marcelo titular, mas o Gabriel Fuentes, ele veio para jogar o Brasileiro. A gente agora já caiu da Libertadores, mas ele veio para jogar o Brasileiro. O Diogo Barbosa suspenso, ele pode ganhar essa oportunidade aí pra gente ver, né, se ele consegue melhorar um pouco. Eu sou um cara que nunca escondi de ninguém que acompanha aqui o canal, que eu detesto o futebol do Diogo Barbosa. Eu fui absurdamente contra a contratação dele e eu acho a passagem dele pelo Fluminense horrível. Eu detesto o Diogo Barbosa, isso aí não é segredo pra ninguém. Então eu torço muito, né, mais do que o normal, porque o Gabriel Fuentes consiga jogar bola, consiga tirar a posição do Diogo Barbosa no elenco do Fluminense. O Diogo Barbosa tem contrato só até o final do ano e eu torço muito para que esse contrato não seja renovado. O Germancano não era mais titular do Fluminense. Na última partida ontem, o Mano Menezes colocou ele titular, uma decisão até que eu discordo, porque o Cauã Elias tem sido o responsável pelo mínimo de respiro que o Fluminense tem. É um jogador que muitas vezes irrita por ser jovem e tal, mas tem feito os gols e garantido os pontos que o Fluminense precisa. Eu não botaria o Cauã Elias no banco. Mano botou, Cano foi expulso, próximo jogo o Cauã Elias volta a ser titular no time do Fluminense. E espero, né, que o Fluminense consiga dar essa volta por cima, vença o Cruzeiro. Fernando Diniz, faz a boa, né, ajuda a gente. Perde pro Fluminense quinta-feira aí pra gente tentar dar uma respirada e sair da zona de rebaixamento, porque
É desesperadora a nossa situação e o Fluminense não pode de maneira alguma jogar a Série B em 2025. Beleza, galera? Desculpa o desabafo, o vídeo ficou um pouco mais longo, fiquei num tom aqui um pouco mais agressivo, vamos dizer assim, mas é porque eu tô realmente muito chateado, eu imagino que vocês vão entender, vocês estão numa situação bem parecida com a minha. Eu quero que você deixe seu comentário aqui embaixo, o que você acha dessa situação do Fluminense, se a gente tem chance, né, de se salvar, se você tá confiante, otimista que o Fluminense sai da degola. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto.